Hoje, no Eixo do Mal, vamos fazer um balanço da greve geral de ontem e vamos também analisar quer a proposta do Governo, a PSU, a Prestação Social Única, quer o ponto em que se encontra a Ucrânia na guerra, isto numa altura em que Putin e Zelensky parecem estar sintonizados quanto a um encontro. Vamos lá ver. Sejam bem-vindos. Hoje não contamos com a Clara Ferreira Alves, mas estão presentes o Luís Pedro Nunes e também o Daniel Oliveira e o Pedro Marcos Lopes. E começamos pela greve geral de ontem contra o pacote laboral. O clássico voltou a acontecer. A CGTP fala de uma adesão maciça, parecida com a da anterior greve geral. Já o Governo diz que foi residual e apenas no setor público. Já agora em Lisboa, depois da manifestação terminar, os desacatos com a polícia conseguiram fazer aquilo que muita gente tem pena que tenha acontecido, ou seja, deixou de se falar do pacote laboral e da greve, mas falou-se dos desacatos. Mas voltando ao que diz o Governo e o que diz a CGTP, isto é um clássico, Pedro. É absolutamente normal. O Governo... Há uma parte que é normal, que é o Governo dizer que a adesão foi baixa, a CGTP dizer que a adesão foi alta, A novidade, e a novidade um bocadinho triste, digamos assim, é o Governo, no caso concreto Luís Montenegro, ter entrado num discurso que é um discurso mau, que fica mal, que já foi repetido, salvo erro também por ele, muito por Passos Coelho no tempo da Troika, que é aquela coisa de dividir as pessoas entre, neste caso concreto, entre os trabalhadores do público e os trabalhadores privados. Pois, o público não fazem greve, os do privado não fazem, e isto não só cria uma divisão artificial dentro das pessoas, como é má para a comunidade em geral. E, de facto, as pessoas no setor público fazem mais greve, estão mais protegidas, é verdade. Mas este discurso também encaixa naquilo que os do público estão muito protegidos, se ganham mais do que os outros. Nada disso é muito verdade, não ganham mais do que os outros, ganham até menos nos perfis mais elevados, porque é normal, porque são professores, porque são juízes, porque são médicos. Mas este discurso visa criar essa divisão, e essa divisão é má, porque o Estado precisa de ser valorizado. E com este discurso não se valorizam as carreiras, não se criam incentivos ao setor público que funcione melhor. E para que as empresas privadas e para que o país funcione melhor, é preciso que o setor público funcione bem. Portanto, esta divisão não é nada agradável. Depois, enfim, em relação à greve ainda, é preciso dizer algumas coisas que eu já disse aqui, mas que convém repetir. Este pacote laboral, de facto, não vai contribuir rigorosamente nada, antes pelo contrário, para a produtividade das empresas. Vai deixar o país com uma legislação laboral, que eu acho que vai passar, mas eu já lá chego, com uma legislação laboral... O Chega vai fazer o favor, é? Vai, mas eu já digo porque é que vai fazer, ou porque é que eu penso que vai fazer. Fica com uma legislação muito próxima, assim, do século XIX, não adaptada aos tempos, não adaptada a um tempo em que temos que ter cada vez pessoas mais produtivas, mais bem preparadas, mais bem formadas. Vamos aumentar muito a precariedade, e a precariedade é má, por definição, para as empresas, ao contrário do que eu ouço falar muitas vezes. Enfim, o Governo... Não investe alguém que fica lá 2 anos, obviamente. Não é? Quanto mais precário, menos. É bom para os maus patrões, é bom para as más empresas, as empresas que funcionam melhor, as grandes empresas e as boas empresas bem geridas não precisam disto. E, portanto... É normal que esta greve exista. E não existe mais, e aqui entra outra vez o privado e o público, pelo seguinte: porque é que há mais no privado e menos no público? Sim, é verdade, os do público praticamente não podem ser despedidos. Mas o facto de não se fazer no privado diz-nos muito também de como os trabalhadores no privado se sentem desprotegidos. Sim. Porque eu estou convencido, e era impossível fazer-me pensar de outra maneira, que há muita gente no privado que não faz greve por medo. Claro. E um medo legítimo. Sim. Um medo legítimo. Repara, e então nós vamos aprovar uma legislação que ainda mais vai desequilibrar a relação laboral e que ainda mais medo vai gerar. E dentro desse campo há 2 coisinhas que eu quero dizer para terminar. Há 2 absurdos que eu ouvi durante esta greve que eu vou comentar, apesar de não dever, porque vou amplificar
aquilo que eu acho que é profundamente negativo e profundamente desonesto no debate político, que é de facto, de repente, até os partidos, já não falo de comentadores e colunistas e tudo mais, virem falar de uma greve política. Até se pode dizer isso noutro tipo de greves, ou de greves gerais, que são sempre políticas, não é? Mas esta greve é evidente que tem de ser política, mas há algo mais político que um pacote laboral? Há algo que seja mais estruturante de uma relação que é fundamental entre um homem e o seu patrão? Como se o político fosse uma coisa má. Sim, como se o político fosse uma... Quer dizer, não há nada mais importante nas nossas vidas daquilo que nós fazemos do que aquilo que nós somos. Portanto, se isto não é político, o que é político? Sim, é uma greve política porque visava que uma lei estruturante, que uma lei que vai estruturar as relações laborais, não passa. A segunda, para terminar, que eu fico... Essa, de facto, a história do feriado. Tu repara que a dada altura, sobre a greve geral, meia dúzia de idiotas só falavam do feriado, que as pessoas fazem. Malandros, pões no feriado. Sim, sim. Repara uma coisa. Para já, foram 11 greves gerais, não foram? De 11 greves gerais, 2 é que foram próximos do fim de semana. E depois, o que é que interessa falar se é ao pé do feriado ou não é do feriado, quando estamos a falar de um tema desta importância? Não é só isso. O que é que isso importa? Agora, as pessoas, que a gente não sabe, as pessoas perdem o dia que não trabalham. As pessoas não ganham. Não ganham salários naquele dia. As pessoas não ganham. As pessoas estão ali e fazem a greve porque querem ter outra... Agora, fazer disto um cavalo de batalha é incrível. Para terminar, sim, este pacote laboral, claro que depois pedirei desculpa se me enganar, estou convencido que não, ficou aprovada na terça-feira. Ok. Sabes porquê? Eu sei. Porque o PSD se juntou ao Chega, não juntaram um projeto de revisão constitucional, mas deram um caminho, um passo muito grande para mostrarem que são uma força. E isto foi negociado, e eu estou convencido que esse pacote, que essa negociação vem incluído, obviamente, a aprovação deles da lei laboral. Daniel. Bem, eu não vou entrar na guerra dos números. A Ministra do Trabalho foi claramente apanhada a mentir quando disse que nenhuma indústria tinha fechado. Depois veio uma lista, não é de fábricas em que a adesão foi grande, fábricas em que a produção fechou, que a fábrica fechou, muitas até. Portanto, é falso que tenha sido residual no privado, foi mais baixa, muito mais baixa do que no público, porque é verdade que as principais vítimas do pacote laboral são as que têm mais dificuldade em fazer greve. Pois são as mais frágeis. É exatamente por isso que o pacote laboral é grave, porque as fragiliza ainda mais. Nós somos dos países da Europa onde há menos greves. Ao contrário também do que parece quando se ouve falar. E não é porque estamos mais satisfeitos com os finlandeses, que fazem bastante mais greves do que nós. É porque estamos mais limitados para as fazer. Mas há outra, para além da questão público-privado, houve outra mentira e que eu ouvi toda a gente repetir. Que a Ministra disse, de um lado há o público, do outro lado há o privado, isto não afeta o público. A TAP, a CP, a Carris, o Metropolitano de Lisboa, todas estas empresas que são as que realmente pararam o país, o que se lhes aplica é a lei laboral. Não são funcionários públicos. Não se lhe aplica a lei geral para o trabalhador funcionário da função pública, que também são afetados pelo pacote laboral, porque para aí metade desta lei geral remete para a lei laboral. Não, mas estes das empresas públicas sentem exatamente a lei laboral como um trabalhador da Auto Europa. E pararam o país. Portanto, a diferença não é se vão ser mais ou menos afetados, vão ser igualmente. Podem ser despedidos, essas coisas todas, não são funcionários públicos. Isto vai... A questão não é porque os afeta mais ou menos, é que exatamente estão mais protegidos, porque o patrão é uma coisa mais abstrata, que é o Estado. Eu acho que a greve geral, tenho dúvidas que tenha sido maior do que a anterior. Por definição não foi, não é? Ao contrário do que a CGTP. A CGTP diz que foi equivalente. Não deve ter sido, é normal, não tem o GT. Mas a oposição é conhecida e é transversal a toda a sociedade. Todos, não é um, não é dois, todos os estudos de opinião que têm sido, é que é esmagadora, só mesmo o eleitorado da IEL é que é maioritariamente a favor desta lei laboral. O Governo acabou de tomar a decisão de que nos próximos 15 dias, na próxima semana, já vamos falar da PSU, e daqui a 15 dias, no meio do Mundial, vai votar na generalidade do Chega. A prova que o Governo sabe qual é a posição da maior parte dos portugueses é que vai esperar o momento em que está tudo completamente concentrado no Mundial de Futebol e nos Jogos de Portugal para aprovar.
para tentar aprovar com o Chega, dando-lhe umas migalhas. Estás convencido que o Chega vai votar? Não faço ideia. Okay. Se há coisa que não... Há uma aposta que eu não faço. O que é que o Chega vai fazer? Vai fazer assim. Não sei o que é que negociou, o que é que não negociou. Acho que cometerá um grande erro, se o fizer. Do ponto de vista das grandes convicções do Chega, que são nenhumas. Acho que faz. Se fosses consultor, dizias não faço. Não faço. Os eleitores do Chega não se mobilizam com a questão laboral. Não é verdade, os eleitores do Chega Pedro, são... Não, mas os eleitores do Chega são trabalhadores. E quando lhe faltar... E quando a lei for... Porque a lei, isso vai ser. Se for aprovada, vai ser o pacote laboral de Luís Montenegro e André Ventura. E é assim que terá de ser apresentado a partir daí. É o pacote laboral, Luís Montenegro e André Ventura. Isso é o cada vez que uma pessoa... Não, o Chega já sabe como é que o Daniel vai falar disto aqui. Não tem ajuda. Cada vez que um trabalhador for obrigado a trabalhar 100 horas extraordinárias, mas por banco individual de horas. Individual, sim. Olha, vai agradecer ao seu Ventura. Eu acho que eu já disse aqui várias vezes que o suposto objetivo declarado de aumentar produtividade e salários é falso. Estão identificadas as razões porque nós temos um problema de produtividade, setores que não acrescentam valor, os nossos setores principais não acrescentam valor, não acrescentam valor, sim. Pouco investimento na inovação. Mercado pequeno, também há fatores... As empresas terem uma dimensão pequena, muitas PMEs, e a precariedade é sempre assinalada, e nada disto é resolvido ou seja, o problema não é a lei laboral, e tudo isto, ou parte disto, é agravado. Sobretudo, a coisa que eu acho mais extraordinária é quando ouço a ministra a dizer eu já ouvi o argumento, já soube que argumento é que ela utilizou nas negociações, porque é que ela diz que a precariedade vai diminuir quando aumenta as razões para ter contrato a prazo e o tempo de contrato a prazo. Porque aumenta o tempo de contrato a prazo. E como aumenta o tempo de contrato a prazo, diz estar 3 anos é melhor do que estar 2. O que é está mais tempo empregado. É uma forma extraordinária de pensar o que é a precariedade. Na questão do banco de horas, que é uma questão muitíssimo importante, o que vai acontecer neste momento é que as horas extraordinárias, que são horas, vão passar a ser não pagas. E vão ser não pagas. Eu ouvi o Hugo Soares aqui dizer, da sua grande experiência empresarial, ele tem empresas, eu estou a ser injusto, ele tem, tipo do género Spino Viva, que não há, que isto é bom para os picos de produção. Não há banco de horas individual para picos de produção. Eu não pego num trabalhador de uma linha de produção, olha, ficas aqui, estamos aqui, temos que fazer muitos... Ele deu um exemplo, uma fábrica de sapatos. Vais aqui ficar sozinho a fazer muitos sapatos, está bem? Para isso existem duas coisas, que é horas extraordinárias, que são pagas como horas extraordinárias, e o que se quer é que deixem de ser pagas como horas extraordinárias, ou o banco de horas grupal. Ou seja, aliás, um conjunto brutal de mentiras que se têm, e a última é achar, fala-se muitas vezes da Alemanha, que os salários são 4.000. Tenho uma novidade para dar. Na Alemanha há uma coisa que é fortíssima, que é a negociação coletiva. E é a coisa que vai ser mais fragilizada com este pacote laboral, que esperemos que não seja aprovado no meio de um jogo de Portugal, a ver se a gente não dá por isso. Já sabemos como é que o Daniel vai chamar a aula. Bom, aos números do Governo, aos números dos sindicatos e ao meu passeio de moto por Lisboa. Esse índice relevante. Achei que a greve... É chamado PML, não é? Escuta, cada um... Tem os índices que tem. Tem os índices que tem, os meus pelo menos são sinceros e honestos. E tem achei que, de facto, houve menos impacto, havia muitos autocarros vazios. Também achei isso. Estava tudo aberto, estava tudo a funcionar no setor de comércio, não quer fora. Enfim, claro. Houve greves que paralisaram a cidade. Lembro-me do tempo do saudoso Passos Coelho, no tempo da sua capilaridade mais abundante. Agora, há várias coisas que eu não compreendo. Acho que quem fala quem conhece a legislação diz que não é uma reforma laboral tão profunda assim que mereça Luís Montenegro estar disposto a pagar um preço político tão grande como parece estar
está a querer levar isto para a frente a todo custo. Percebe-se que a ministra queira impor isto porque é uma académica. E Andou a ensinar isto o tempo todo. Quer deixar uma marca Claro. no país, Muito a bem, minha claro, legislação laboral, Não há dúvida. mas que não é tão relevante o que está em causa que Luís Montenegro esteja a fazer disto um cavalo de batalha. Da mesma maneira que o timing desta greve, não havendo a UGT, vamos ver, as pessoas não estão ainda verdadeiramente zangadas o suficiente, não estão a pleno emprego ou 5 pontos qualquer coisa, embora nos jovens seja maior, não há um descontentamento tão grande assim com uma coisa que vem a seguir lá para a frente, talvez aconteça, sim, tem que ser antes de ser discutido, mas mobilizar as pessoas para uma coisa que virá é sempre mais complicado, ainda por cima greves gerais, eu lembro-me das greves gerais de há uns anos, era sempre muito difícil, era uma decisão difícil convocar uma greve geral, não se convocava assim uma greve Só geral. houve 11, não é? Em Uma 50 greve anos. geral, só 4 foram no tempo do Passos. Ficou a sensação de que talvez tenha sido uma carta gasta desnecessariamente nesta altura, enfim, as centrais sindicais saberão de si. Depois, quer dizer, Portugal não é um país que seja assim, não é tão fácil como isso despedir pessoas, e esta lei não está a vir vocacionada por isso. Não é difícil, é difícil despedir pessoas, e por ser difícil despedir pessoas é que há tantos recibos verdes e tanto contrato a prazo. É fácil despedir pessoas em Portugal. Não é tão... Facílimo. Daniel... Nós temos despedimentos coletivos que nunca mais acaba. Faz por via do despedimento coletivo. Mas escuta, mas tu queres despedir uma pessoa, não faz um despedimento coletivo. Quer dizer, o que estou a dizer é que isso dos despedimentos não é com essa facilidade. Nem vais... Escuta... Se eu te quero despedir, não vou despedir, vou fazer um despedimento coletivo. Despedir nas pequenas empresas é fácil, e nas grandes empresas é assim que resolve. O que acontece é que há tanto recibo verde e tanto contrato a prazo que não é por causa disso. Não é. Porque a gente não investe na inovação, é por isso mesmo. Isto não está interessa nesta investir num lei. trabalhador. E não está nesta lei, não está nesta reforma laboral. Esta reforma laboral é algo. Enfim, e agora eu ponho a questão se sabemos bem o que é que está no projeto que foi entregue na Assembleia da República. Olha, porque eu hoje vi a reitora da Universidade Católica dizer uma pena que não se coloque a inteligência artificial. Vi também comentadores falar hoje, não se fala. E neste novo projeto... Sim. A inteligência artificial é lá colocada. É uma coisa que o UGT que tem só a ver com a utilização da inteligência artificial para um determinado tipo de coisas. É uma coisa mínima que foi uma proposta do UGT. Mas está lá, foi introduzida, não é mínima, porque a ser desenvolvida tem a ver com a regulação da inteligência artificial no recrutamento, na avaliação... Na avaliação e na substituição, o algoritmo de substituição de postos de trabalho. Foi uma proposta do UGT. Não interessa, mas está. O que eu estou a dizer é, para já está. E segundo, se for regular a inteligência artificial na avaliação, no recrutamento e na substituição de postos de trabalho, não é uma coisinha. Não, que eu saiba, agora estou a falar de corpo, não tenho a lei aqui à minha frente, é no recrutamento, na avaliação, não sei se é na substituição, é na substituição nessas funções, se não me engano. Mas eu não nas quero... funções, exatamente. Porque não é uma coisa. Isto que aqui está não é uma coisinha. O que está aqui não é uma coisinha. Desculpa, é que dizer que não havia nada de inteligência artificial. Está lá. Deixa-me dizer que a maior parte das pessoas disseram isto antes deste projeto ser apresentado, que esta é uma proposta da UGT que eu ouvi hoje, da negociação da UGT. Escuta, eu vi hoje aqui na televisão e li hoje a entrevista da reitora da Católica a dizer que não era uma oportunidade desperdiçada. Portanto, o que eu me proponho a pensar é o seguinte: se isto está lá e não sabem, também podem estar outras coisas e não saberem, porque o projeto é outro, afinal. Portanto, Pedro, questiono o que é que haverá lá mais, que não saibamos que lá está. E eu acho que isto, por exemplo, é muito importante que esteja. Seja uma proposta, que é uma proposta da UGT, que é muito importante que esteja. Portanto,
há várias coisas aqui que me intrigam. Esta teimosia do Luís Montenegro em querer levar isto para a frente. Acho que Ventura hoje já deu um sinal, ou ontem, ao dizer que afinal não havia tantas pessoas na rua e tal, isto se calhar não desagrada a tanta gente. É um sinal de que ele não está tão indisposto em relação a isto. Vamos avançar. E acho que eventualmente haverá novas coisas dentro deste projeto que eu, por exemplo, não sabia disto da inteligência artificial, soube há pouco. Muito bem, Deixa-me dar um segundo só para dizer uma coisa. Ok. se nós chegamos às Cavaco, notas, tudo é bem. uma coisa que eu nunca faço, ou já não fiz muito poucas vezes, que é dar um grande elogio ao professor Cavaco Silva, que escreveu um belo texto, dizendo que sim, há uma reforma em curso que é importante, dizendo que esta, no fundo, não é importante, que é a lei da contratação pública e a questão do... O que é que ele dirá da PSU? Sim, do Tribunal de Contas do Vice Prévio, essa, Isso é uma reforma. é importante. Bom, o que é que ele dirá da PSU, de que vamos falar agora? Foi apresentada no final da semana passada, pelo menos foi aprovada em Conselho de Ministros, e pedida ao Parlamento para se legislar a prestação social única que vai agregar, se for para a frente, 13 prestações, como subsídio de desemprego, o RSI e outros, obviamente. Os beneficiários... O subsídio de desemprego não é o geral, não É o subsídio social. Social desemprego, tens toda a razão. Daniel, o que é que tens a dizer a este lado de que os beneficiários poderão ser chamados a fazer trabalho social? Não é só isso. Há mais coisas para além disso. Bem, isto é uma revolução nos apoios sociais, maior do que parece, porque é nas letras pequeninas, do pouco que se sabe, que é extraordinária, porque é apresentado na Assembleia da República como uma forma completamente vaga, sem debate, com uma autorização legislativa, passem um cheque em branco, com a chantagem de se não perdemos 500 milhões. Portanto, o Governo faz uma autêntica revolução nos apoios sociais, dizendo que nós fazemos como quisermos, senão vamos perder 500 milhões. Porque se não querem perder os 500 milhões, tem uma maneira. Pegam no que já existia, no que já estava planeado, que é juntar, ponto, é juntar as 13, mas não, quiseram ir muito mais longe do que isso, aproveitando exatamente para fazer esta chantagem. Nós sabemos pouco ainda, já agora sabemos que não é só o RSI, como tu disseste, são 13 medidas, são 13, onde estão vítimas de violência doméstica que têm que começar a sua vida do zero, onde estão mães que têm filhos pequenos e não têm subsídio de desemprego no momento, deixaram de ter subsídio de desemprego, estão outras razões para não ter subsídio de desemprego, mas já não conseguirem trabalhar, idosos, etc. Para já, o Primeiro-Ministro, como já começa a ser o hábito, começou por mentir, dizendo que não vai haver cortes, é falso, vai haver cortes grandes. Se os critérios foram os que ali estão, que dizem que não pode ter, o trabalhador, quem recebe o subsídio, não pode ter um rendimento superior ao apoio que está a receber. Só que o que é que conta como rendimento? O que muda é o que se conta, muda é o que é que conta como rendimento. A diferença, por exemplo, do que se paga de uma renda, por exemplo, quem vive na habitação social, e o preço de mercado conta como rendimento. O que significa que, basicamente, toda a gente que vive em bairros sociais vai perder o apoio. Porque com os preços de mercado que neste momento temos, a diferença é maior, muito maior do que recebem de apoio social. A outra coisa é basicamente este trabalho social, não é? Que é basicamente uma forma de substituir contratos e trabalho pago por trabalho social. Estão a barrar a entrada de imigrantes. Como sabemos, os lares estão a ficar sem trabalhadores. Pega aqui no tipo, ganhas bastante menos, não é? Não tens sequer que ter contrato, não tens direito e vais trabalhar para ali. Até 8 horas. Não, e é preciso dizer, tenho ouvido dizer 15, mas é mais do que 15, quer para jovens com menos de 25 anos, fiquei com essa ideia, sim. Quer para quem renove. Sim. Portanto, basicamente estão a tentar criar um exército de trabalho quase gratuito para o trabalho social. E assim resolvem alguns problemas que estão a ter. Isto é basicamente uma lei, não há qualquer estratégia de empregabilidade. Eu acho que deve haver uma estratégia de empregabilidade que aposta na formação, que obriga a investimento em pessoas que acompanham. Ou seja, eu não sou a favor de que haja que receber um subsídio, a não ser para pessoas que não podem mesmo trabalhar, seja uma forma de vida. Agora, existem estratégias, não é? Pega aí, vamos substituir trabalhadores por ti. E é uma lei à chega, não se baseiam em estudos, é exatamente como aconteceu, aliás, com a lei laboral, é o que aconteceu com a lei da migração, este é o governo do achismo. Acha coisas e legisla. Não há nada, não se sabe nada do que tenham, se isto é melhor do ponto de vista de integrar as pessoas no mercado de trabalho, etc. Nem sequer falta
cereja em cima do bolo, o canal para a bufaria. Vai haver um canal para as pessoas denunciarem o vizinho, a ver o que é que ele tem e não tem. A conversa do telemóvel caro e do Mercedes não Mercedes deixa à de ter porta. interesse, vindo de um primeiro-ministro que anda em guerra com o Tribunal Constitucional para não saber o que é que ele tem e não tem, que negócios é que fez ou não fez. Portanto, a bufaria é bom para os outros, mas ele tem a sua vida privada, ele sim, ele merece, não sabemos nada sobre ele. Basicamente, o grande objetivo é o mesmo da lei laboral, embaratecer o trabalho. Aliás, porque as pessoas não recebem, sabemos que o corte nos apoios sociais, só recordar este dado. Portugal gasta em percentagem do PIB menos abaixo da média europeia, apesar de ser um dos países mais desiguais, em percentagem do PIB em apoios sociais, menos do que a média europeia, apesar de ser um dos países mais desiguais da União Europeia. Desde 2006, o número de beneficiários, por exemplo, do RSI, não parou de cair, mas mais importante que isso, a percentagem em relação ao limiar de pobreza que estas prestações cobrem baixou bastante. Ou seja, não paramos de baixar os apoios sociais. Não há nada mais controlado pelo Estado do que o RSI e coisas do género. não chega. Se compararmos com os subsídios, desculpem lá, os agricultores que me ouçam, os subsídios à agricultura, algumas empresas, não há comparação. Apesar de só... Lembram-se da multa que foi perdida da banca, do cartel da banca, porque prescreveu, era 2/3 da despesa em RSI de um ano inteiro. Infelizmente, nós parece que em Portugal só há uma grande fúria em relação aos mais pobres. É o único que devem ser fiscalizados. Luís Pedro. Que são malandros, já se sabe. Isto também é estranho. Bom, isto é... Aparentemente há duas coisas a ter em conta. Uma é que isto foi... Não sei se isto foi imposto por Bruxelas, se foi mesmo proposto... Não, os 13 é imposto. Não, porque eu li que havia uma proposta do governo português na altura do PRR, portanto não sei se foi imposto... Sim, não, tem a ver com o PRR. Para tu receberes estes 500 milhões, tu tinhas foi que foi fazer uma isto. proposta de troca. Tinhas que fazer isto. Mas não era isto, era juntar as 13 numa. Sim, mas isto há aqui uma inspiração num modelo francês que é do RSA, de uma coisa chamada não acho que vai juntar. Não acho que vai juntar. Revenue Solidarité Active, que também tem, de Macron, e que tem tem também o trabalho voluntário, enfim, acho que houve aqui uma inspiração. Agora, o que é interessante, eu estive aqui a ver, é que parece que o Chega já disse que não vai votar contra, sendo que a teoria geral vai ser colocada à votação no Parlamento. O PS coloca a hipótese de votar a favor se cair o trabalho voluntário. Mas tem que cair mais coisas. Não se cair o trabalho voluntário. Mas eu estive hoje a falar com uma pessoa, é um assunto que eu venho aqui por orar, mas sobre o qual tenho que fazer uns telefonemas durante a tarde para me poder informar sobre isto, porque são coisas que estão muito específicas e que vão além da minha inteligência, mas que diz que tem aqui alguns detalhes muito interessantes, porque são direcionados, por exemplo, vamos ver aqui uma situação, que é o rendimento do agregado familiar não pode... ser superior a 16 mil euros. Agora, imagina-se uma família... Vamos fazer aqui um exemplo. Uma família de 10 pessoas, aquelas famílias muito numerosas que existem, e há uma que tem uma moto, há um até um carro, se for mais de 16 mil euros, aquilo dá a sensação que há aqui partes da lei que estão direcionadas a certas comunidades, aquelas ideias que se têm. Isto é uma concessão ao Chega. Assim, mas o Chega já disse que vai votar contra. Claro, mas é sempre assim. Faz a lei à Chega, depois obrigas o PS a votar a favor. Porque não é possível dizer que há aqui partes da lei que parecem direcionadas, vou falar as coisas como deve ser, são direcionadas para o Chega. Claro. Mas o Chega já disse que não quer, portanto... Há aqui uma coisa curiosa no nosso primeiro, que é o seguinte. Ele tem uma certa arrogância em achar que vai aparentemente, uma certa arrogância parece que quer lidar o Chega com umas Verónicas e vai conseguir resolver aquilo. As sondagens estão a dizer que está e depois vai conseguir que o animal afocinhe. Mas eu acho que há ali uma certa arrogância porque a proximidade
da ponta do cornicho do bicho é muito para que não leve uma cornada. Eu acho que isto é uma proximidade muito grande do animalejo. Mas pronto, saberá o seu primeiro o que está a fazer. Eu acho que a ideia de que entregar isto para que o Governo legisle sozinho no seu gabinete sem que a Assembleia da República esteja de alguma forma a analisar isto, é uma ideia que daria muito jeito ao Governo, mas dará pouco jeito à população em geral. Ora bem, eu vou tentar meter o Rocio na Rua da Betesga, porque isto tem muito que se lhe diga. Primeiro, eu sou completamente a favor da prestação social única. De unificar... Sim, mas isso é importante que se diga. De unificar isto, porque isto, quer dizer, a quantidade de subsídios de entidades para distribuir estes subsídios, isto é um disparate completo e, portanto, eu sou a favor completamente da prestação desta unificação. Em segundo lugar, as prestações sociais têm um objetivo comunitário. As prestações sociais, as não contributivas, e esta divisão é importante, porque nós temos as prestações sociais contributivas, subsídios de desemprego e outras, que são uma espécie de um seguro que nós criamos para quando temos problemas nos darem esse dinheiro, em termos muito gerais. Depois temos as contribuições, as prestações não contributivas. E o que é que são as prestações não contributivas? Tem uma razão, tem a mesma razão que eu dou para defender, para atacar esta legislação laboral e querer outra legislação laboral que proteja mais os trabalhadores. É que eu acredito fortemente nos princípios da democracia cristã e da social-democracia. E que agora, aparentemente, são de extrema-esquerda. Aliás, eu vejo-me a ser chamado de extrema-esquerda por defender que os trabalhadores são a parte mais desprotegida, tem que ser protegida. Ou sou de extrema-esquerda porque vou dizer o seguinte: as prestações não contributivas servem para que a sociedade, a comunidade, diga às pessoas: não vamos deixar ninguém para trás. Não vamos deixar uma pessoa que esteja num momento difícil morrer à fome. Não, vamos ajudá-lo. E, portanto, vamos tirar do nosso orçamento, mesmo que essa pessoa não tenha trabalhado, dinheiro para ajudar. Infelizmente é muito pouco. Aqui está o rendimento social de inserção, caso as pessoas não sabem, cerca de 100 e tal euros por pessoa. Bem, não, mas isso é... Porque isso depois é assim englobado. Sim. E, portanto, é este a cerne da prestação não contributiva. Sempre houve e continua a haver uma coisa que é essencial, que é as condições de recurso. Ou seja, tu para teres uma prestação não contributiva tens que provar que não tens outros meios para que a comunidade não te esteja a dar dinheiro quando tu não precisas desse dinheiro. Vulgo sacar dinheiro, que é o que ao Estado. Então o que é que acontece? Há limites. Primeira coisa que aparentemente está a ser estudada: diminuir para metade. Ou seja, tu tinhas X, com este X tinhas direito, agora é metade. Tens de ter o dobro, melhor dito, para teres acesso a isso. Depois, há aqui uma dúvida, mas essa é mesmo uma dúvida. Até há pouco tempo era o subsídio social de desemprego. O subsídio social de desemprego é algo que se dá, salvo erro, durante 2 anos e tal. Sim. Depois, quando acaba o subsídio de desemprego e tu já não conseguiste arranjar emprego. Esse valor é normalmente sempre mais, não é normalmente, é sempre mais elevado que o RSI. E eu não sei o que é que se vai passar depois daquilo que está a acontecer. Porque se formos para o RSI, é uma diminuição brutal das prestações que se dão às pessoas. Não pode ser tudo igual por uma razão. Há aqui subsídios aqui estão englobados subsídios que não chegam aos 100 euros e subsídios que chegam aos 1000. Claro. Não podem Agora, o terceiro ponto tem a ver com o facto de termos de trabalhar, das pessoas terem de trabalhar para receberem aquilo. É talvez das coisas mais chocantes. Isto não está a ser bem debatido, mas é chocante porque as pessoas que estão no subsídio social de desemprego e mesmo no rendimento social de inserção têm que ter, são obrigadas a ter uma ação de procura de emprego para receberem esse subsídio. Sim. Têm que ser ativas, têm que ir às reuniões lá da Segurança Social e tudo mais.
O que aqui está em causa é dizer assim... E ao mesmo tempo ter tempo para trabalhar este trabalho... Exatamente. O que está aqui a acontecer é a comunidade... Não, não podem ter carro. A comunidade... Não pode... porque tem que ir a pé. Essa é a segunda, além do dobro da metade do que tinham. É que também entram bens móveis sujeitos a registro. Sim. Ou sejam, carros. Tudo isto vai, para terminar, não só à história dos ciganos que o Luís Pedro levantou, mas ao discurso do Chega. Isto é o discurso do Chega chapado. Há tantas matas para limpar, se já lhes pagamos, pomos-nos a limpar matas. Ou seja, é para as pessoas trabalharem de borla e despedir as pessoas que já lá estavam a trabalhar. O que é que isto resulta? O que isto resulta é, isto tem um conteúdo ideológico perfeito. É que as pessoas que estão a ganhar pouco, ganhem cada vez menos. Ou seja, é negar tudo aquilo que supostamente a social-democracia, que é o que deste governo, ou a democracia cristã deviam defender. Se queremos chegar às notas, vamos ter que falar da Ucrânia em 2 minutos cada um. Também conseguem? Muito bem. A Ucrânia tem conseguido nos últimos tempos fazer aquilo que era impensável há um ano, que é travar o ímpeto russo. Já chega a São Petersburgo e até foi preciso o Trump pedir a Zelensky para não atacar o dia da vitória na Rússia. Enfim, o que é certo é que hoje Putin já deu sinais de que estaria pronto a fazer concessões se a Ucrânia também estivesse, e Zelensky disse basicamente, Luís Pedro, bora, vamos sentar-nos. Ninguém acredita nisso. Nem tu. Nem eu. Mas gostava de imaginar se a guerra terminasse neste momento, estaríamos perante uma situação nova neste sentido. Em todas as guerras, não, em algumas guerras existe um salto tecnológico extraordinário. E o que estamos a ver com esta guerra é que houve um avanço tecnológico no modo de fazer guerra por parte da Ucrânia que alterou o paradigma totalmente. Neste momento, os drones estão a causar 70% a 80% das baixas em combate. Isto vai fazer que há 200 empresas de drones na Ucrânia que têm um know-how que vai fazer com que a Ucrânia, quando terminar a guerra, se torne uma potência militar, de know-how militar para vender. Isto vai alterar aqui uma série de paradigmas, porque já não é preciso ser uma superpotência para industrializar a morte. E isto vai fazer com que este tipo de know-how altere o conceito de superpotência e altere isto para que pequenos países se possam tornar altamente mortíferos ou grupos terroristas, porque a morte é transportada em coisas coladas com fita cola. E esta guerra que se pensou que era uma coisa que, enfim, seria ali circunscrita àquela zona, vai alterar completamente o conceito de guerra e de morte. E houve esta semana a possibilidade de se votar uma resolução nas Nações Unidas para impedir que fosse a inteligência artificial a decidir mortes de humanos, mas os Estados Unidos, a Rússia, a Israel e a Índia votaram contra. Pedro. Os mesmos de sempre. Muito rápido. Primeiro, isto é, enfim, quase um elogio. E é. A Ucrânia tem mostrado que é um povo, de facto, de heróis extraordinários. Nós estamos perante um exército absolutamente extraordinário que também, como outro exército extraordinário, mas do outro lado do Atlântico, mostrou que não são tão extraordinários assim e que povos motivados e com capacidade de resistência conseguem-lhes fazer frente. É impressionante como, com o apoio primeiro dos Estados Unidos, bem entendido, e depois com a Europa, mas como é que conseguiram, como o Luís Pedro dizia, montar uma indústria de guerra tão depressa e mostrarem-se tão preparados para se defenderem do maior exército do mundo. Havia uma parte que já estava, não é? Havia uma parte, mas pequena, que já estava, mas do maior exército do mundo. De conseguirem humilhar a Rússia, que é o que aqui está em causa. Porque a Rússia estava convencida que na primeira semana estava tudo resolvido. Todos nós estávamos aqui. Eu lembro-me de dizer... Mais ou menos como o Trump no Irão. Sim, eu lembro-me de dizer aqui que eu, por muito que me gostasse, era quase inevitável a vitória da Rússia. Aquela coluna de 60 km. Exatamente, quer dizer... E isto mostra, como também tem mostrado a história do Irão dos Estados Unidos, que a guerra
a maneira como os países têm de se defender, as indústrias que podem estabelecer, torna isto muito complicado para os grandes poderes se afirmarem. De qualquer maneira, mais uma vez digo, há dois elogios que quero fazer a Zelensky, que de facto há homens que fazem a diferença. E Zelensky fez a diferença. O que ele tem sido maltratado, humilhado, dito que é um bandido, e foi ele que naquele momento fez a diferença. E o extraordinário povo ucraniano. Daniel. Em maio, a Rússia fez o maior ataque aéreo desde o início da guerra, mais de 1.500 drones e 56 mísseis. Isto, quer os drones, quer a inteligência artificial, vão tornar as guerras demasiado fáceis. E as guerras serem fáceis é um problema. E ontem, os drones da Ucrânia bombardearam o terminal petrolífero em São Petersburgo, não só a cidade de Putin, como o sítio onde Putin ia discursar minutos depois, ou horas depois, no seu Davos, no Davos russo, que é evidentemente uma brutal humilhação de Putin. E com colunas de fumo no horizonte. Exatamente. O que isto, e era para ter esse efeito psicológico, claro, evidentemente, o que isto nos diz é que os dois países ainda estão na ofensiva, e aquilo que eu defendo já há bastante tempo, que esta guerra não pode ser vencida. E, portanto, o que estamos sempre a discutir é quais serão os termos negociais que estarão em cima da mesa. A Ucrânia mostrou que tem capacidade de dissuasão, basta dizer que atacou 24 das 33 refinarias russas. Agora, as negociações dependem do apoio militar, que eu defendo e tenho defendido sempre, que continua a ser dado à Ucrânia, não de propostas institucionais maximalistas. Eu quero uma Ucrânia preparada para se defender, e está mais, até por algumas coisas que o Luís Pedro disse, preparada do que estava, não uma Ucrânia destruída com a promessa de adesão à NATO, que apenas eternizará este conflito, ou de adesão à União Europeia, que apenas implodirá com a União Europeia. O nosso papel não é promessas institucionais à Ucrânia, é apoio militar à Ucrânia. Pedro, vamos às notas. Começamos com o juiz Carlos Alexandre. Vamos às notas, quer dizer... Não, isto é uma espécie de experiência de fingimento. Porque nós temos um juiz, relevantíssimo, que a quem arranjaram, utilizando as palavras que ele apreciaria, um tacho no Ministério da Saúde, portanto ninguém sabe o que ele lá anda a fazer, mas é um tacho, porque ele queria ter alguma relevância, mas continua a ser juiz. E continuando a ser juiz, diz publicamente que tem críticas sarcásticas em relação a sentenças a pessoas que sofrem de Alzheimer, insinua coisas gravíssimas sobre um ex-primeiro-ministro, comenta um processo, ele faz comentários sobre um processo em que ele próprio esteve envolvido, a saber, o processo Marquês, e põe em causa a legitimidade do Presidente da República a dizer, nós somos 11 milhões, é burro, não somos nada 11 milhões, mas pronto, mas só votaram 3 milhões e meio dele. Burro, alegadamente. Alegadamente burro. 3,5 só votaram nele, portanto põe em causa a legitimidade, faz comentários sobre ele viver nas Caldas e tudo mais. Ora bem, Carlos Alexandre é um homem, neste momento, já há bastante tempo, acima de qualquer poder. Ele faz o que... Um juiz está sob a exigência de probidade, espero que seja, direito de reserva, de não falar sobre processos, de manter o sigilo, de manter um perfil baixo. Não, senhora, este senhor não é capaz de andar sem ser nas luzes da ribalta, faz estas coisas. E não me admira nem que ele tenha ido para a saúde, nem que Amadeu Guerra seja de PGR. Não me admiro nada. Foi uma maneira de dominar o Ministério Público. Agora digo, só para terminar, digo, qualquer país decente, o Conselho Superior da Magistratura suspendia este indivíduo já, e havia um rebuliço, os líderes dos partidos falavam, o Presidente da República falava. Muito bem. Aqui, zero. Daniel, a revisão constitucional. Bem, o Presidente da Assembleia da República usou um truque, isto está a atingir níveis extraordinários, que é, portanto, o processo de revisão constitucional foi aberto pelo Chega e, segundo a lei, os outros partidos têm 30 dias para apresentar os seus projetos depois da apresentação do primeiro, seja quem for o primeiro. José Pedro Aguiar Branco, ou alguém que o mandou, que lhe deu essa indicação, admitiu sem admitir.
Ou seja, recebeu o processo do Chega, mas não admitiu o processo. Ficou lá, parado em cima da secretária dele e, portanto... ou seja, o que significa que deixou de haver um prazo. O prazo é o que o Presidente da Assembleia da República quiser. Se ele decidir que vier um ano, fica ali o processo, é só conta a partir do momento que ele disser. Isto porquê? Porque o PSD estava a negociar com o Chega e ele deu tempo ao PSD para negociar com o Chega, porque ele não é Presidente da Assembleia da República, é um mero militante do PSD, ponto, final, parágrafo, ali, que está naquele lugar. Eu não me lembro, nem sequer nos Presidentes da Assembleia da República, que eu possa ser mais crítico, de alguém que tenha tido o comportamento que a Guerra Branco tem. É claro que vai haver uma revisão constitucional conjunta do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. O não é não, já não é nem, já é um sim total em tudo o que realmente conta. Tudo o que conta há um entendimento. Eu não acho que Luís Montenegro, a dupla Luís Montenegro-Soares, Do Dinâmico. do Dinâmico, sejam de extrema-direita. Não acho, não acho. Nem Acho que nem partilham nada. basicamente todas as convicções que André Ventura tem, pela segunda vez digo, nenhuma. O que os junta a André Ventura é terem essa característica extraordinária para quem dedicou toda a sua vida à política, de não ter, na realidade, nenhuma convicção política. Seriam, noutro momento, noutro regime comunista, se fosse preciso. Estão onde der para ter poder. I'm a survivor. Exatamente. Luís Pedro Nunes, Cantas tão vamos bem. falar dos antifas e dos fãs. Vamos falar dos Então, fãs. Vai vir a fazer Vamos falar dos fãs. Deixa-me dizer uma coisa. Estou preocupado É um showman. com as nossas fronteiras. Deixou entrar toda a escumalha neste país. É uma coisa impressionante. Horrível. Porque agora há poucos dias foi um rapaz daquele movimento ultra... não digas o nome dele. Não digo coisa. Um Afonso, qualquer coisa, parece o tocador de mariachi. Parece que é um gajo que toca mariachi. Não sei quem é esse. É um Afonso qualquer coisa. tipo que faz stand-up na É o rua. que coisa. Então fez a cimeira da remigração de 2026 e conseguiu trazer a Lisboa o Bovino, o antigo líder do ICE. Por acaso eu estava mais à espera de encontrar a Faria de Matmório. O Nico Fuentes. O Nico Fu, que é virgem. Sim, o virgem sei. que odeia mulheres, Já mas sei. Aos 27 anos, boa trouxe o tipo que é líder da extrema-direita da remigração alemã. Aliás, quando ele foi apanhar o avião para o Porto, foi barrado pelas autoridades alemãs, porque ele está barrado, porque ele quando sai tem uma coisa que é, vai pôr em causa a reputação da República Federal Alemã. Portanto, ele teve que sair de carro. Federal não, Luís Pedro, já acabou, meu. Da Alemanha. Da RDA não havia tipos desses. Da República da Alemanha. Foi quase todos da RDA. E então... República de Weimar. Tive que apanhar um Uber para fora da Alemanha e apanhar outro voo para o Porto, porque senão não... Portanto, Mas isto é entra mesmo cá, verdade. quer dizer, não pode Isto é sair mesmo lá, mas verdade. entra cá. Eles não o deixaram sair do país. Luís Pedro, temos que sair. E, portanto, essa rapaziada juntou-se toda na Figueira da Foz, não foi ao Porto, toda na Figueira da Foz, para falar da remigração. Eu não sei se não falaram da remigração dos portugueses dos Estados Unidos para Portugal, Temos que ir embora. ou dos portugueses da Alemanha para Eu só volta. sei como é que... E o tocador de mariachi ficou com o Nico Fuentes e com o Bovino, todo nós feliz da vida. voltamos O para a semana. Pedro Frazão do Chega também apareceu. Meus caros, temos que sair. Nós voltamos para a semana, não vamos falar de remigração, vamos falar de outras coisas, sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.